Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui, professor André Luiz, trazendo para vocês alguns conteúdos na área de filosofia, para a gente poder discutir, fazer alguns exercícios aqui, ver a aplicabilidade das aulas teóricas que nós temos aqui já na plataforma. Então eu te convido aí, ó, aí até a plataforma também pegar uma teoria que nós já temos sobre vários assuntos. E nós vamos fazer agora alguns exercícios sobre ética. Olha só, nós temos aqui alguns exercícios sobre éticas e as famosas teorias éticas, principalmente aquelas que estão delegadas à modernidade. Ali entrando modernidade, o mundo contemporâneo, onde elas vão se entrelaçar e formar várias reflexões a partir dos grandes conhecimentos que nós construímos dentro da humanidade no percurso histórico, tá? Bom, nós já temos, como eu falei para vocês, aulas sobre estes elementos. Então eu chamo a atenção de vocês para que possam aí também aproveitar, trazer as anotações, pegar todo aquele elemento, toda a bagagem, todo o conteúdo que foi desenvolvido e aplicar agora junto comigo aqui com algumas reflexões sobre ética e detalhe. Para que a gente possa perceber tudo funcionando, você precisa de foco, concentração. Então pegue aí todo o teu material, coloque bem pertinho aí, diz para a mamãe trazer uma aguinha aí também. E aí você pode, necessariamente, deixar com a gente aqui, para que a gente possa conduzir toda esta condição de reflexão a partir das nossas, claro, né, grandes atividades desenvolvidas. Então veja só, nós vamos começar com uma questão sobre a ética utilitarista. A ética utilitarista é uma ética necessariamente que visa a felicidade, visa ali o bem, e esta felicidade, este bem, aquilo que é bom, é adquirido de que forma? Adquirido de uma forma coletiva, em que vai causar, na verdade, obviamente, algo interessante, algo bom e algo feliz ao maior número de pessoas. Ok? Este princípio pragmático, prático, é muito utilizado para se contrapor à famosa deontologia, que é a ética do dever. Então veja só, aquilo que causa prazer, aquilo que traz felicidade, aquilo que é instituído como um bem ao maior número de pessoas é aquilo que tem que ser buscado dentro de uma moralidade, uma ação moral a partir de uma ética utilitarista, tá? Mas nós temos aulas sobre isso, você vai lá, dá uma olhadinha aí, ok? E ajuda a gente com os seus, claro, os seus escritos, apontamentos e descrições a partir das aulas teóricas. Sobre esta ética utilitarista, assinale a alternativa correta. O utilitarismo é uma ética conceitualmente voltada para o egocentrismo, uma vez que toma como critério definidor do agir moral aquilo que resulta ser o mais útil para o indivíduo dentro dos cursos de ações possíveis. Bom, egocentrismo, necessariamente nós não temos esta previsão. Existe um tom de coletividade dentro da ética utilitarista. A ação moral que leva a maior número de pessoas, a este maior número de pessoas, então existe um tom de coletividade aí envolvido. Não cai muito bem essa letra A para a gente. Letra B. Segundo o utilitarismo, o conteúdo do agir correto se define pela maior quantidade de prazer ou utilidade para o indivíduo produzido pelo curso da ação indicado. Aqui, ó, segundo o utilitarismo, o conteúdo do agir correto se define pela maior quantidade de prazer ou utilidade. Aqui a utilidade a gente já vai deixando um pouco de lado, tá? Para o indivíduo produzido pelo curso da ação indicado, tá? Bom, aqui nessa letra B, traz novamente a utilidade, o que é um pouco questionável dentro desse processo, tá? Vamos ver a letra C. A ética utilitarista é uma ética do tipo deontológico? Não é. Não podemos. Aqui. Letra D. A ética utilitarista opera na perspectiva de um agir com consequências coletivas, ou seja, o valor da ação se define pela maior quantidade de bem-estar ou até mesmo utilidade para o maior número de pessoas dentro do curso das ações possíveis. Olha só como a letra D fala de ações possíveis. Ó. Aqui fala de ação indicada, nós temos o utilitarismo na letra B também,
mas ela está de forma minimista. A letra D ela tem uma amplitude maior, ela traz essa utilidade, mas essa utilidade dentro das ações possíveis e causando bem-estar para o maior número de pessoas, dá uma noção de coletividade também. A letra D ela está bem mais aprazível, ela está bem melhor colocada do que a letra B de bola. Então a letra D de dado, ela está bem mais dentro do contexto. A letra ética utilitarista se reduz ao final de um hedonismo individual. Não, não é esse o processo. Então aqui, nesta questão, a que vai se encaixar melhor, nós poderíamos ficar em dúvida entre a letra B e a letra D, mas a que está mais adequada, a que está mais contextualizada, seria a letra D de dado, portanto. Tá? Ela tem uma descrição muito mais adequada, muito melhor, com maior número de informações dentro deste processo, que é a ética utilitarista. Preste atenção que o que é útil ele vai ser mantido, o utilitário ele vai ser mantido, mas num tom coletivo. Tá? O que nós não temos, por exemplo, muito claro na letra B. Tá? O indivíduo aqui ó, fica mais evidente. Aqui o coletivo ó, fica muito mais evidente, o maior número de pessoas. Ok? Ações, consequências coletivas. Então, nós temos aqui na letra D, então, um elemento muito mais aprazível. Marque a letra D de dado, correto? Perfeito? Vamos seguir? Vamos lá. A segunda questão traz o Jeremy Bentham e o Stuart Mill, que são os teóricos da ética utilitarista. Lembre você que essa ética utilitarista ela prevê coletividade, tá? Ação para o maior número de pessoas. Existe aquilo que é útil? Existe, nem tanto, mas principalmente aquilo que para a maioria será mais adequado. Gere felicidade para a maioria. O utilitarismo almeja muito simplesmente o bem comum, tá vendo? Ó, procurando eficiência, servirá aos propósitos morais a decisão de que diminuir o sofrimento ou aumentar a felicidade geral da sociedade. No caso da situação dos povos nativos brasileiros, já se destinou às reservas indígenas uma extensão de terra equivalente a 13% do território nacional, quase o dobro do espaço destinado à agricultura de 7%. Mas a mortalidade infantil entre a população indígena é o dobro da média nacional. E em algumas etnias, 90% dos integrantes dependem de cestas básicas para sobreviver. Revista Veja, adaptada. A aplicação sugerida da ética utilitarista para a população indígena brasileira é baseada em, vamos lá, letra A, uma ética de fundamentos universalistas que deprecia fatores conjunturais históricos. Obviamente não é isto, não tem esta depreciação, ok? E o fato universal não é maioria. Maioria é uma coisa, coletividade é uma coisa, universalidade é outra. Então, ela não se encaixa em dois momentos muito importantes no utilitarismo. Fica distante, tá? Letra B. Critérios pragmáticos, práticos, observáveis. Sim. Fundamentados em uma relação entre custo e benefício. Faz mais sentido que a letra A. A ética utilitarista ela tem essa visão, desde que respeitando a coletividade, obviamente, o maior número de pessoas, mas não é universal. Tá? Aqui nós temos a letra B bem colocada. Letra C, princípios de natureza teológica. Bom, não vai encaixar jamais na ética utilitarista. Princípios de natureza teológica, religiosa por excelência. Né? Letra D, uma análise dialética. Também não é este o propósito, falar da dialética dentro do pragmatismo, do praticismo da ética utilitarista. Letra E, critérios antropológicos que enfatizam o respeito absoluto às diferenças da natureza étnica. Bom, não é este o princípio básico. O princípio básico é aquele de coletividade para o maior número de pessoas, o bem, é aquele associado necessariamente ao prático, ao uso prático das coisas, ao pragmatismo. Então aqui nós vamos assinalar, obviamente, a letra B de bola. A letra B de bola traz para as nossas reflexões algo bem mais perto daquilo que nós conhecemos como a ética utilitarista, correto? Então olha só, não deixa aí a preguiça chegar, pega teu materialzinho aí, chama a mamãe de novo para ajudar e tenta te concentrar mais uma vez. Vamos prosseguir aqui, tá? Show de bola. Terceira questão.
Essa terceira questão vai trazer um microtexto aqui, né, sobre a condição da ética utilitarista, mais uma vez, porque você está vendo aqui o Jeremy Bentham, ele é um autor utilitarista, então nós já sabemos que a questão vai versar sobre esse utilitarismo, mais uma vez, tá? Vamos lá. E aqui é interessante você observar uma coisa bem legal. Geralmente as questões sobre ética que vocês encontram, tá, por aí na internet não trazem a ética utilitarista. É raro você encontrar isso. Mas nos vestibulares, por exemplo, eles aparecem muito. Elas vêm para vocês responderem. E aí a plataforma Gonçalves Dias está trazendo para vocês aqui várias questões. Nós já vamos fazer a terceira sobre a ética utilitarista, que para muitos é até uma novidade, muita gente nem sabia que existia. Tá? Dentro das teorias éticas, a ética utilitarista ela é muito cogitada, badalada e tratada na academia com carinho, viu? As pessoas escrevem, muitos gostam dela, ok? Então eu te convido aí, olha, mais uma vez a fazer uma questão sobre esta teoria ética que é tão legal. Os parâmetros, olha só, os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma, vamos lá para o texto agora, a moralidade de Bentham exortava, não é uma questão de agradar a Deus, olha, tira a religião. Fizemos ainda agora ali, ó, uma questão que acrescentava o valor teológico. Aqui você está vendo que o Jeremy Bentham ele já vai tirar isso. Muito menos de fidelidade a regras abstratas universais, olha, mais uma vez. Então, olha só, o abstrato, o universal, o individual também. O somente utilitário não é bem assim. É o valor de felicidade, o valor da ação, o valor daquilo que é feito é definido para a maioria, não é universal, para a maioria, um número grande coletivo. A moralidade é a tentativa de criar maior quantidade de felicidade possível neste mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. Preste atenção num detalhe aqui, ó. Para todos aqueles que serão afetados. Aí você diz, mas tem aqui para todos, mas leia novamente. Para todos aqueles que serão afetados. Certo? Cuidado com essas reflexões falsas, atabalhoadas e apressadas. Preste atenção em todo o enunciado. Ele usa a expressão todos, mas ele está dizendo aqueles que são afetados. Não é uma universalidade. É uma maioria, é uma quantidade grande de pessoas que serão beneficiadas com esta ação moral, portanto. Então, veja só, mais uma vez, os parâmetros da ação indicados no texto, os parâmetros da ação indicados no texto são quais? Vamos lá. Letra A. Fundamentação científica de viés positivista. Não, positivismo, Augusto Comte, Durkheim, não é isso, porque está falando da ética utilitarista. Jeremy Bentham é um autor da ética utilitarista. O texto está falando os princípios da ética utilitária. Utilitarismo, utilitarista. Letra B, convenção social de orientação normativa. Não é necessariamente isso, porque nós estamos falando de uma ética pragmática utilitária a claro, utilitarismo ético. Letra C, transgressão de comportamental religiosa. Não, ele não está necessariamente mandando aqui, ele não está a mandar, ele não quer mandar você romper com religião necessariamente, não é esse o elemento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós não temos escrito aqui que é para você não ser religioso ou romper com religião. Ele só está falando que não é uma questão só de agradar a Deus. Tá? Então não vamos extrapolar o sentido daquilo que está escrito. Tá? Letra D, racionalidade de caráter pragmático. Bom, não é uma verdade absoluta, mas é melhor que as outras três, com certeza. Tá? Pragmatismo prático, uso prático, sim, faz muito sentido. O nome da ética é utilitarista, mas não vamos exagerar nesse pragmático. Agora, como nós temos esta sugestão e ela está melhor do que as outras três, nós vamos até agora ficar com ela conosco, não é isso? Inclinação de natureza passional. Não é a paixão, não é o sentimento, não é a emoção. Então, a letra D para a gente vai ficar aqui como a nossa possível resposta. Letra D de dado, a letra D é a nossa aí. Vamos marcar, show, continua aqui comigo. Vamos para a quarta questão.
A quarta questão, você já está vendo que é um texto citado por Kant da Metafísica dos Costumes, não é mais a ética utilitarista. Kant é um teórico da deontologia. O princípio da autonomia é, portanto, não escolher senão, de modo que as máximas da escolha estejam incluídas simultaneamente no querer mesmo, como lei universal. Agora nós não temos mais a maioria, nós temos a universalidade. Portanto, meus queridos alunos, quando nós temos um texto falando sobre lei universal, aplicabilidade formal, certo? Quando nós temos um texto falando sobre imperativo, sobre algo categórico, que é exato, completo, absoluto, certo? Quando nós estamos falando em autonomia, nós estamos falando na deontologia, que é a ética do dever. Nós temos aqui esse texto que nós acabamos de ler, falando sobre a lei, a máxima, a condição de universalização. E o que é que nós chamamos a atenção, que diferencia da outra ética, já falamos aqui, vamos mais uma vez fazer, mais uma vez trazer. Maioria é uma coisa, universal é outra, ok? Bom, nas éticas utilitaristas, nós temos sempre a maioria, o maior número de pessoas, uma quantidade grande, mas não todos. Aqui, neste processo, o texto que nós lemos, ele é bem claro, serve para todos, tá? De acordo com a doutrina ética de Kant, temos, letra A, o imperativo categórico não se relaciona com a matéria da ação e com o que deve resultar, perfeito. Não é o resultado, é o que origina e não aquilo que vai ser consequente. Mas com a forma e o princípio de que ela mesma deriva. Perfeito, o princípio, aquilo que gera é mais importante, não o resultado da ação. Aquilo que gera, aquilo que vai gerar a ação é mais importante, não o resultado dela. A letra A provavelmente é até a nossa resposta, viu? Letra B. O imperativo categórico é um cânone que nos leva a agir por inclinações. Ora, veja só. O imperativo categórico são recomendações e não regras. Não serve como cânone necessariamente, tá? É um exagero desnecessário. Letra C. Inclinação é a independência da faculdade de apetição das sensações, que representa aspectos objetivos, baseado em julgamento universal. As inclinações, os meus desejos, as minhas paixões, não. Não funciona assim. As minhas paixões são pessoais, certo? Não universais. A boa vontade deve ser utilizada para satisfazer os desejos pessoais. Nunca eu terei isso numa deontologia. Jamais. Interesses pessoais, inclinações que são individuais, singulares, não podem servir. Então, se vocês observarem aqui, a nossa letra A vai aparecer como uma sugestão muito importante para a nossa resposta, que diferencia mais uma vez a deontologia da ética utilitarista. Tá? A deontologia está preocupada com o que gera a ação e não com a consequência dela. O que gera a ação, não a consequência. Gera a ação. Quando você fala em gera a ação, você não está preocupado com aquilo que será a consequência. Correto? Vamos partir aqui para a nossa quinta questão. A nossa quinta questão ela tem uma intuição básica, algo bem interessante, mas bem fácil de vocês perceberem, porque ela vai se articular, a arquitetura dela, a construção dela, se refere a uma modalidade de ética em que você vai reconhecê-la dentro do texto, certo? Ó, essa teoria é a ética, então eu vou ler o texto, identificar, pontuar e reconhecer aquilo que está, né, como teoria ética dentro deste texto que está sendo apresentado, dentro do texto que estamos aqui tendo contato. Então, estudos antigos e recentes têm mostrado que a moralidade ou comportamento moral está associado a outros tipos de emoções, como a vergonha, a culpa, a compaixão e a empatia. Há, no entanto, teorias éticas que afirmam as ações boas, que todas as ações boas devem ser motivadas exclusivamente pelo dever. Aí nós pegamos, então, aqui um gancho bem bacana. Ele está destacando o dever. Não é a ação que gera felicidade para o maior número de pessoas. Ela não é baseada nas virtudes, nas qualidades pessoais de um indivíduo. Então, eu não tenho nem o utilitarismo e nem a ética aristotélica. Então, que tipo de ética nós teremos aqui? Se fala no dever, que ética é esta? É uma ética deontológica kantiana? Provavelmente. É a ética das virtudes? Não, é de Aristóteles. Utilitarista? Também não.
Contratualista? Não necessariamente nem isso aqui é ética. E teológica? Muito menos, tá? Então aqui, meu amor, meu filho, meu querido, vai marcar a letra A de André como resposta para a nossa questão, correto? Então, mais uma vez, marque letra A letra A será a nossa resposta. Fica aqui o nosso forte abraço, fique em casa, fique conosco, mas fique estudando.